Olá, vamos para o nosso último ponto, nosso último remédio constitucional da aula sobre remédios constitucionais. Lembrando que eu divido para você o artigo 5º na primeira parte, direitos e deveres individuais e coletivos, onde eu faço a introdução, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, aliás, liberdade e propriedade, e quando eu vou trabalhar a segurança, que é a segurança jurídica, eu separo e trabalho os remédios constitucionais ponto a ponto. E agora a gente vai para o nosso último ponto sobre remédios constitucionais, ação popular. Vamos para a nossa tela logo, para ver o que eu anotei para você? Olha só. Ação popular. Vamos lá falar da nossa ação popular. A ação popular, ela é um remédio constitucional, está aqui o inciso, né? Ela é um remédio constitucional que assegura, que tem uma natureza de direito político. A ação popular, ela é um direito político, ok? Quando você estuda direitos políticos, aquele exercício direto do poder pelo povo, a ação popular é uma delas. Então, a gente já começa dizendo que a ação popular, ela tem como impetrante o cidadão, ela é exclusiva do cidadão, e o cidadão que está em dia com direitos políticos, ok? Então, o estrangeiro não pode ajuizar a ação popular, a pessoa jurídica não pode ajuizar a ação popular. Eu não vou falar com você aqui da ação popular sendo ajuizada impetrante qualquer pessoa, não vai rolar aqui nessa aula. O impetrante aqui não é qualquer pessoa física ou jurídica, o impetrante aqui é o cidadão. E a ação popular, ela tem uma característica, né, o objetivo dela, o bem jurídico dela protegido são bens jurídicos, não é só um, não é? São bens jurídicos, no plural, que interessam a toda a coletividade. É o meio ambiente, a moralidade administrativa, é o patrimônio público, é o patrimônio histórico. Então, quando eu ajuizo uma ação popular, quando eu impetro uma ação popular, eu estou exercendo a minha cidadania. Por isso que ela tem essa natureza política, tá bom? Vamos lá para o inciso, que eu me empolgo aqui e o inciso está dizendo tudo, né? Vamos lá. Ação popular. Qualquer cidadão, não é qualquer pessoa, tá? É qualquer cidadão. É parte legítima para propor ação popular que vise anular, paralisar, embargar, certo? Anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Está tudo aqui, olha. A moralidade administrativa são os bens jurídicos protegidos, tá? Ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, certo? E cadê o patrimônio público? Está aqui embaixo. Ficando o autor... Está aqui, patrimônio público aqui em cima, perdão. Anular ato lesivo ao patrimônio público, é o primeiro, ou de entidade que o Estado participe, ao meio ambiente, à moralidade administrativa, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, o impetrante, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Presta atenção, o autor popular, por exemplo, quando eu ajuizo um habeas data, quando eu ajuizo um mandado de segurança, porque o habeas corpus ele é gratuito, tá? Habeas corpus, habeas data são gratuitos. Mas quando eu ajuizo um mandado de segurança, eu pago custas. Quando eu ajuizo um mandado de injunção, eu pago custas. Quando eu ajuizo um habeas corpus e um habeas data, eu não pago custas, independentemente se eu tenho dinheiro ou não. A ação popular, eu não vou pagar custas, salvo comprovada a má-fé. Está aqui embaixo, a gente vai desenvolver isso já, tá? Então, como ela é um exercício da cidadania, eu tenho essa prerrogativa de não pagar custas. Agora, se no decorrer do processo é verificado, no processo judicial, que eu estava de má-fé, o juiz decreta a minha má-fé, eu vou pagar as custas retroativas, tá? Mas vamos lá, vamos trabalhar os detalhes que a gente desenvolve aqui. Conceito, é uma ação constitucional de natureza civil, porque segue o rito processual civil, previsto no inciso 73, está aqui o inciso 73. O objeto jurídico é o quê? Anular, paralisar, cessar, anular atos lesivos ao meio ambiente, ao patrimônio público, eu vou colocar exemplo para cada um deles, à moralidade administrativa e ao patrimônio histórico e cultural, ok? Impetrante é o cidadão, é o eleitor. Impetrado, aí sim, o impetrado, o polo passivo, é qualquer pessoa, pessoa física e pessoa...
pessoa física aqui em cima e pessoa jurídica aqui em cima, tá? O autor popular não pagará as custas judiciais e os honorários de sucumbência, exceto se for comprovada a má-fé no processo. Calminha aí que a gente já vai chegar, tá? Nos exemplos, excluem-se do polo ativo os estrangeiros, porque não são cidadãos, os apátridas, porque não são, aliás, os estrangeiros porque não são nacionais e, consequentemente, não são cidadãos, os apátridas porque não são nacionais brasileiros e, consequentemente, não são cidadãos, e os brasileiros que não têm alistamento eleitoral, ou estão com os direitos políticos suspensos ou perdidos. Também estão excluídos do polo ativo da ação popular as pessoas jurídicas, conforme prescreve a súmula 365 do Supremo. Tá? Nem precisava dessa súmula. Se o texto da Constituição diz que é cidadão, que é eleitor, então não entra pessoa jurídica, tá? Espera aí que a gente já vai colocar os exemplos. A não ser quando há comprovação de má-fé do autor da ação popular, não pode ele ser condenado nos ônus das custas e da sucumbência, tá bom? A gente já vai desenvolver isso. Tá, essa competência aqui deixa quietinho, que é a última coisa que eu quero falar. Então, vamos lá. A ação popular é uma ação judicial prevista na Constituição que tem natureza civil. Então, utiliza-se o rito processual civil. O objeto jurídico é o meio ambiente, a moralidade administrativa, o patrimônio público e o patrimônio histórico e cultural. O objetivo é anular lesão a esses bens jurídicos, né? O impetrante é o cidadão e o impetrado é qualquer pessoa. Agora, vamos colocar os exemplos aqui. Vou colocar bem aqui, tá? Junto do objeto jurídico. Vamos colocar o primeiro exemplo. Vamos imaginar o primeiro exemplo com o meio ambiente. Digamos que você é eleitor, por exemplo, do Pará, em dia com seus direitos políticos, e você está em Santa Catarina passando férias. E aí você está num resort lá, num hotel muito bacana, e você vê uma obra naquele hotel para ampliar as instalações do hotel, e essa obra está atingindo ali uma área de proteção ambiental, que você, inclusive, que é ponto turístico, e que, inclusive, foi o motivo que levou você a passar férias lá. Você não é eleitor do estado de Santa Catarina, você não é eleitor de lá, mas você é eleitor, e você está vendo uma violação ao meio ambiente. Você pode ajuizar uma ação popular lá naquela comarca, certo? Sei lá, está em Florianópolis, lá naquela comarca, pode, certo? Você pode ajuizar uma ação popular contra quem? Contra a pessoa jurídica do hotel, a pessoa jurídica da empresa construtora, as pessoas físicas sócias donas do hotel, as pessoas físicas os engenheiros, né, responsáveis pela obra ou donos da empresa, a pessoa jurídica do município ou do estado ou da União, dependendo de quem é o ente competente ali para fiscalizar, ou pode ser até os três, porque o meio ambiente, a proteção do meio ambiente é uma competência comum da União, Estado e município. É claro que se é uma área de proteção ambiental estadual ou municipal ou federal, prioritariamente é o ente federativo responsável, que seria o polo passivo. Então, quem é o impetrante nesse primeiro exemplo? Você, eleitor do estado do Pará, que está lá em Santa Catarina, ok, mas é eleitor, não interessa, não tem que ser eleitor do local. E o impetrado, quem é? Pode ser, inclusive, em litisconsórcio passivo. Você pode jogar toda essa galera como impetrado, porque eles são responsáveis, direto ou indiretamente, pela lesão ao meio ambiente. E qual vai ser o pedido da sua ação? Anular, paralisar e embargar a obra que está degradando o meio ambiente. Você contrata um advogado, você paga os honorários contratuais para esse advogado, mas quando você ajuiza a ação, você não paga custas. Ok? E aí vai ter ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal. Digamos que você perde a ação, porque realmente, apesar de parecer que está degradando o meio ambiente, tem licença ambiental para aquela obra. Então, você perdeu a ação. Perdeu. Mas não foi declarada a sua má-fé. Se não foi declarada a sua má-fé, você perde a ação e você continua sem pagar custas nenhuma. E você também, como você sucumbiu, perdeu, você não vai pagar, neste caso, os honorários dos representantes do resort, da obra. Você não vai pagar os honorários dele. Você só pagou o honorário do seu advogado, que a gente chama de honorário contratual. Inclusive, se você é advogado ou tem um amigo que pode fazer de graça para você, você não gasta nada, ok? Agora, vamos imaginar uma outra situação.
Você ajuizou uma ação popular, mas você estava de má fé, porque o dono daquele hotel é um antigo colega de trabalho seu, que você é um desafeto seu hoje e você quer perturbar a vida dele. Só que no decorrer do processo, a parte contrária, o impetrado, comprova que você está agindo de má fé. Aí, se ele comprova que você está de má fé, que você sabe que a obra é legal, que você persegue esse cara por muito tempo, se for comprovado que você está de má fé, aí você perde na ação, mas a motivação é a sua má fé. Aí, aquelas custas iniciais que você não pagou, você vai pagar agora, certo? Porque foi decretada a má fé, e você ainda vai pagar os honorários dos advogados da outra parte, porque você sucumbiu. Além de pagar os honorários do seu advogado, que é o honorário contratual, você ainda vai pagar os honorários de sucumbência para a parte que ganhou, já que você sucumbiu. Quem paga a sucumbência é quem sucumbe, quem perde, tá bom? Primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Opa! Segundo exemplo aqui, na sequência aqui, patrimônio público. Vamos imaginar o seguinte, no município que você mora, o prefeito lançou uma licitação, foi aberto um edital de licitação, e você tomou conhecimento de que, no processo licitatório, a empresa que ofereceu o melhor preço e a melhor técnica não ganhou a licitação, ganhou a terceira colocada, que apresentou um contrato astronômico, valor absurdo. As empresas que foram preteridas podem ajuizar mandado de segurança, tá? Mas isso, deixa quieto que o meu objetivo não é esse. Meu objetivo é o seguinte, você como cidadão, como eleitor, que não participou da licitação, não tem nada a ver com a licitação, mas tem a ver com o patrimônio público. Você pediu a documentação, vamos imaginar que você é contador, você viu a documentação, você viu que o processo licitatório, você entende um pouco de processo licitatório, viu que houve fraude, viu que as contas, né, o contrato com a empresa mais cara é um absurdo, aí o que você faz? Você, como eleitor, ajuiza uma ação popular para anular aquela licitação contra o prefeito, contra o secretário de administração, contra a empresa favorecida. Você é eleitor e os impetrados são todos aqueles, contra a pessoa jurídica do município, os impetrados são aqueles que, direta ou indiretamente, estão lesando o patrimônio público. E o que você está pedindo? A anulação da licitação que lesa ou que lesará, não é? O patrimônio público. Tá bom? Vamos lá. Aí sim, aí você não paga custas, mas digamos que você, aquele prefeito, é um desafeto seu e no curso do processo, seja comprovada a sua má-fé. Aí você pagaria custas, certo? Que você não pagou no início, e os honorários de sucumbência. Tá bom? Vamos lá, terceiro exemplo, vou usar os três. Terceiro exemplo é a moralidade administrativa. Vamos pegar esse mesmo prefeito e vamos imaginar que ele nomeou para os cargos de secretário, moralidade administrativa. Vamos imaginar que ele nomeou para os cargos de secretário, os cargos comissionados, toda a parentela dele, certo? Além de violar a súmula vinculante 13, que é a súmula que combate o nepotismo, essas pessoas não têm a menor qualificação. Digamos, inclusive, o seguinte, peraí, não vamos nem colocar a súmula vinculante 13. Vamos imaginar que ele só nomeou ali para os secretariados aqueles chamados primos de terceiro grau, que nem existe para o direito, mas a gente conhece o senso comum chama de primo de terceiro grau. Então, os primos de terceiro grau não estão proibidos pela súmula vinculante 13, certo? Mas esses primos de terceiro grau são parentes, ético não é, moral não é, apesar de não ser ilegal porque não está ofendendo a súmula vinculante 13, mas é imoral, né? Imoralidade administrativa, mas é antiético. E piorou ainda que essas pessoas não têm qualificação profissional para isso. Tem uma prima de terceiro grau ali que é semi-analfabeta, não desrespeitando os semi-analfabetos, mas ela não entende, ela é da Secretaria de Finanças, ela não entende, ela não tem experiência, ela não tem know-how, porque às vezes a pessoa tem qualificação, às vezes a pessoa não tem a qualificação, mas tem know-how, tem experiência, certo? Ah, não, mas ela vai adquirir a experiência agora. Às custas do dinheiro público? Não, você como cidadão, eleitor, ajuiza uma ação popular
para anular aquelas contratações que ferem a moralidade administrativa. Você é eleitor e a parte impetrada é o quê? A pessoa jurídica do município, a pessoa jurídica do prefeito, a pessoa física do prefeito, a pessoa física do secretário de administração, certo? Secretário, enfim, a secretaria é responsável por essas contratações. Você não paga custas, salvo comprovada a má-fé, porque se no decorrer do processo for comprovada a sua má-fé, você paga custas judiciais e honorários de sucumbência, tá bom? E o último exemplo, patrimônio histórico. Patrimônio histórico e cultural. Digamos que eu seja, eu adoro usar esse exemplo. Digamos que eu seja tataraneta do Machado de Assis, ok? E eu herdei dele todo o acervo bibliográfico dele, das obras dele, os originais, inclusive as anotações dele, as anotações que ele fazia dos livros dele. Eu tenho um acervo que tem um valor histórico e cultural para o Brasil gigantesco. E o que eu faço com esse acervo? Coloco numa edícula, num quartinho, num cubículo, no fundo do meu quintal, pegando umidade, tem goteira, vai dar cupim, caos total. Apesar desse bem ser meu, propriedade privada minha, porque eu herdei, ele é um bem que tem interesse a toda a coletividade, ao patrimônio histórico. Isso deveria, na minha opinião, ser até tombado, certo? Para ficar numa biblioteca, para visitação, para estudo, enfim. Mas aí não foi. Mas você é vizinha, minha vizinha, e você está vendo que eu estou ali, certo? Está subindo já mato por cima daquela casinha lá no fundo do quintal. Inclusive, quando chove, como o quintal é baixo, dá até uma alagadazinha no quintal, você está preocupadíssima, que se tiver livro no chão daquela casinha, já estragou o livro. Como é que vai fazer uma restauração daquilo? Imagine o trabalho de restauração daquilo. Então, você, minha vizinha, ajuiza uma ação popular contra mim, com o objetivo de quê? De anular esse meu ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Aí o que acontece? Ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, você, eleitora, eu não preciso ser eleitora para ser impetrada, tá? Eu posso, inclusive, estar com meus direitos políticos suspensos, mas você que vai impetrar contra mim, você precisa estar em dia com seus direitos políticos, tá? E aí, o seguinte, você não pagou custos para ajuizar a ação, mas vai ter ampla defesa e contraditório. Aí, sabe o que acontece? Eu comprovo no processo que você está de má fé, que, na verdade, não tem nada de livro ali naquela casinha, certo? Aquela casinha não tem nada a ver com livro. Os livros, inclusive, estão num prédio fora da minha casa, onde eu mantenho uma biblioteca particular de acesso gratuito às pessoas. Inclusive, eu contratei pessoas para digitalizar todo o acervo do meu tio tataravô. Entendeu? Sei lá que era tio? Sei lá, meu tataravô, no meu exemplo aqui, tá? Então, você agiu de má fé, tá? Porque você sabia disso, e, na verdade, é porque você quer comprar o meu imóvel com um preço mais barato, desvalorizado. Você já fez várias ofertas, a gente já teve várias brigas de vizinhos, a gente já foi para a delegacia, e eu provo tudo isso no processo. Sabe o que vai acontecer? O juiz vai verificando que eu não estou degradando o patrimônio histórico e cultural, e verificando que você sabe disso e tem uma inimizade comigo, ele vai decretar, ele vai extinguir o processo, vai decretar a sua má-fé, você vai ter que pagar as custas judiciais que você não paga no início, e você também não paga no final se você perde de boa-fé, ou se você ganha, é óbvio, tá? Mas se você perde de má-fé, você paga. Sabe para quê? Para que as pessoas não utilizem a ação popular, que é um remédio constitucional de exercício da cidadania, para objetivos particulares, para perseguir desafetos ou adversários políticos, para se autopromover, entendeu? É por isso que existe essa penalidade de pagar custos e honorários de sucumbência se comprovada a má-fé, porque a essência da ação popular não é para eu me autopromover, para eu me proteger. Ora, o mandado de segurança, o habeas corpus, que não paga custas nunca, tá? Ele é para eu me proteger, para defender um direito individual meu, é a minha liberdade mesmo, entendeu? Já a ação popular não é para proteger o interesse particular meu, é o interesse da coletividade. Entende aqui
como é transcendente essa natureza da ação popular, ela é um exercício da cidadania. É o cara politicamente correto que ajuiza uma ação popular. E ela não pode ser objeto, instrumento, na mão de gente mal intencionada. Por isso que a má-fé decretada no processo tira a isenção, certo? Desfaz a isenção das custas. Tá bom? E agora sim a gente vai para o final. Sabe aquela tabela dos remédios constitucionais que eu dei para você no material? Aquela tabela dos remédios constitucionais tem uma coluna que fala dos juízos competentes. Então, quando as partes do habeas corpus ou do habeas data ou do mandado de injunção ou do mandado de segurança têm prerrogativa de foro, essas ações podem tramitar até no Supremo Tribunal Federal. Olha, quando terminar essa aula, já vai terminar? Dá uma olhadinha na tabela dos remédios constitucionais. Tu vai ver que na parte do juízo competente para a ação popular não tem nada. Sabe por quê? Porque a Constituição não faz previsão específica de juízo competente, nem de prerrogativa de foro para a ação popular. Significa dizer que a ação popular ela sempre vai tramitar, ela sempre vai iniciar, não é que não possa ter recurso para a segunda instância, mas ela sempre vai iniciar no juízo cível comum. É isso que eu anotei aqui para você, que é o último slidezinho, olha só. Compete ao juízo cível de primeiro grau julgar a ação popular, independentemente de quem seja o impetrante ou impetrado. Então, olha, meu amigo, vou fazer aqui o organogramazinho do Poder Judiciário, tá? Só um pedacinho, tá? Isso aqui é o juízo cível comum. Aí aqui é o TJ, Tribunal de Justiça. Aqui é o TRF. Aqui é o STJ. E aqui é o Supremo. É claro que tem ainda a Justiça Trabalhista, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Mas eu não, como é o juízo cível comum, eu vou trabalhar só essa parte. Então, por exemplo, é uma licitação fraudulenta envolvendo a União. Então, começa com o juiz de primeiro grau, mas o juiz federal, porque esse ramo aqui é a Justiça Federal, Justiça Comum Federal, e essa aqui é a Justiça Estadual ou do DF, distrital, tá? Ou não, tá? Então, se é um bem da União, começa com o juiz de primeiro grau, federal. Se é um bem do estado ou do município, vai ser o juiz estadual correspondente, já que não tem judiciário municipal, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer aqui nesse nosso último ponto. Compete sempre ao juízo de primeiro grau, cível, porque é uma ação civil, julgar a ação popular independentemente de quem seja o impetrante e o impetrado. Entendeu? Não há prerrogativa, certo? Vou colocar aqui, olha. Não há previsão de prerrogativa de foro para a ação popular. E você pode conferir isso na tabela dos remédios constitucionais que eu entreguei para você, que eu sempre entrego para vocês, tá bom? Vou fechar aqui, tá? E a gente encerra este nosso ponto. Com o encerramento desse nosso ponto, a gente já viu, olha só, dos remédios constitucionais, que ainda é continuidade do artigo 5º. A gente já viu habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai treinar questões. Clica na próxima aula, que a próxima aula já são as questões sobre os remédios constitucionais. Até mais.